Olá, meu nome é Sunara da Silva de Souza, eu sou professora da educação básica nos anos iniciais, também nos anos finais, mas professora de geografia. Escrevo esse texto junto com a professora Andréa Coelho Lastória, intitulado Dia da Consciência Negra em Foco, uma luta para o ensino antirracista, como um requisito para participar como apresentadora no 5º colóquio Raça e Interseccionalidades, Discursos, Memórias Negras e Esperanças na América Latina e Caribe, bem como do 1º Congresso de Investigadores e Investigadoras Afro-Latino-Americanos, Americanas e do Caribe. Bom, para início de conversa, do que se trata esse trabalho? Esse trabalho é um relato de experiência que teve como objetivo divulgar o trabalho realizado com estudantes do 5º ano de uma escola pública de educação básica num município do interior paulista. E neste trabalho se evidenciou a temática do Dia da Consciência Negra como um momento para se rememorar e inspirar a luta antirracista no cotidiano escolar e na formação cidadã. Aqui presente no slide tem a imagem de um dos painéis que foi produzido pelos estudantes em conjunto com a professora e teve como produto final essa pintura, a pintura bem colorida que está aí no centro da fotografia. A fotografia, quem tirou a fotografia mesmo foi a professora docente que desenvolveu o projeto com os estudantes na escola. Bom, o projeto durou aproximadamente 10 aulas de 50 minutos e foi desenvolvido em novembro de 2023. Apesar de ter sido em novembro a realização deste projeto, entendemos que a Lei 10.039 não deve ser trabalhada apenas de maneira pontual, em datas específicas, mas ela deve permear todo o currículo no decorrer do ano letivo. Então, este trabalho se caracteriza como a divulgação de um conhecimento que foi construído no decorrer do ano letivo. As etapas de desenvolvimento. Bom, em primeiro momento, o que fizemos? Essa primeira etapa consistiu na pintura de um cartaz com o busto de uma mulher negra durante o horário do recreio, que envolveu não somente os alunos do 5º ano, mas também do 1º ao 4º. Na fotografia é possível ver que tem crianças menores pintando o busto e outras crianças maiores instruindo ali como deveria ser essa pintura, como eles poderiam fazer, e não só instruir a pintura, que foi uma pintura um pouco mais livre, que eles poderiam usar os lápis de cores das cores que bem entendessem e pintar as áreas que bem entendessem. Mas o trabalho consistia em que as crianças do 5º ano monitorassem as crianças de 1º a 4º ano durante alguns recreios, uns 4 recreios, dos todos os estudantes da escola no período da tarde. E essas crianças do 5º ano convidavam os pequenos, dos estudantes do 1º ao 4º, a participarem da pintura, e isso levantou a curiosidade das crianças menores para saber do que se tratava. E aí isso possibilitou que os estudantes do 5º ano, que eram os monitores, explicassem sobre o Dia da Consciência Negra para os menores. As explicações dos estudantes do 5º ano pautaram-se em conhecimentos que foram construídos ao longo do ano letivo, principalmente, porém não só, as aulas de História, Geografia e Língua Portuguesa. Na finalização dessa etapa, nós tivemos aí a constituição, a produção de um painel sobre o Dia da Consciência Negra, e o busto colorido
foi colocado junto com a frase "somos assim, de várias cores". Então, essa pintura que utilizou diversas cores de lápis de cor por crianças de diferentes anos, né, do primeiro ao quarto ano, ela compôs o painel junto com a palavra resistência e punhos fechados que representam um movimento da resistência negra. E esses punhos foram pintados pelos estudantes do quinto ano, em sala de aula, em um momento que foi explicado o que significava, e os estudantes escolheram cores de lápis de cor no qual eles se identificavam para se referir à sua própria pele. Então, a gente tem a imagem novamente aí do painel, né, exposto no pátio da escola, para que todos os estudantes tivessem a possibilidade de ver o produto que todos eles participaram. Então, assim, isso estimulou muito a curiosidade das crianças e elas tiveram identidade com o painel que foi exposto, porque era um produto do qual elas também tiveram ali a participação. Bom, uma segunda etapa, então, do trabalho desenvolvido consistiu em que a professora pediu para que os estudantes levantassem pela internet, né, informações sobre alguém que já havia sofrido uma discriminação racial e se manifestou contra essa atitude no qual foram vítimas, né. Os estudantes, então, realizaram uma roda de conversa, num outro momento, numa aula posterior, fizeram roda de conversa, eles partilharam tanto aquilo que eles tinham levantado de informações, levantaram suas opiniões sobre o que teriam feito também se tivessem passado por aquela situação, e conseguiram discutir algo que foi além, como intolerância religiosa e respeito com a diversidade entre as pessoas, como as pessoas podem se expressar e seguir a religião que bem entenderem, né? Bom, na posse então dessas imagens dos personagens que eles levantaram, num outro dia a professora levou essas folhas de papel, rolou essas folhas no chão, né, esticou as folhas no chão e colou essas folhas com fita adesiva e convidou uma das estudantes a se deitar sobre essas folhas e convidou outro colega da sala, né, outro estudante, a fazer o contorno do corpo da colega para que tivesse um perfil do corpo da estudante, então desenhar uma imagem, né, de uma menina, né, de uma garota, no mesmo tamanho que eles. Então, é um painel que acabou sendo montado depois, né, de aproximadamente 1,5 m. Foi de maneira coletiva, os estudantes participaram da colagem das imagens que eles tinham levado na composição do vestido. Os estudantes fizeram os recortes das folhas para fazer o cabelo dessa garota aí que foi representada. Participaram da pintura do fundo do vestido e discutiram coletivamente se fariam um rosto, se desenhariam um rosto ali ou não. Então, eles preferiram que não tivesse um rosto desenhado, mas que tivesse uma frase escrita. E aí decidiram pela frase: "A luta pela igualdade começa por você". E aí essa frase foi escrita nos braços, no que seria a cabeça e o pescoço, né? E termina no outro braço. Bom, esse painel, então, foi finalizado e foi exposto na escola na semana do Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. Como conclusão do referido trabalho, percebemos que a roda de conversa ela foi muito formativa para os estudantes do quinto ano.
porque eles conseguiram, além de, eles levantaram informações, eles conseguiram expor aquilo que eles tinham levantado de informação, eles conseguiram dar suas opiniões, eles conseguiram compreender a importância do diálogo e do respeito entre as pessoas, que têm diversas maneiras de se expressar, eles conseguiram discutir o que significava intolerância religiosa. Uma das estudantes, inclusive, se manifestou dizendo que seguia uma religião de matriz africana. E, assim, como professora já há quase 20 anos, professora de geografia, inclusive no ensino médio, já vi algumas situações em que, ao se manifestarem de uma religião de matriz africana, muitos estudantes acabam sendo excluídos pelos colegas, ou então não sendo mais vistos com os mesmos olhares pelos colegas. E nesse quinto ano não foi esse tipo de reação que eu observei nos estudantes, foi o contrário. Então, assim, ela foi acolhida, todos os estudantes afirmaram que, independente de qual religião a pessoa segue, continuariam sendo amigos, porque cada um tem direito a se expressar e a seguir a religião que bem entender, né? Então foi muito rica, porque você percebe uma construção de cidadãos, né? Uma formação do cidadão que é pautado em leis, né? Pautado, por exemplo, na 10.039, que fala sobre o ensino para as relações étnico-raciais, e é um ensino que forma um cidadão respeitoso, um cidadão que compreende que o mundo não gira somente em torno dele, mas de uma diversidade de cores, diversidade de expressões, de comunicações, enfim, diversidade em vários sentidos. Também podemos concluir que nessa mesma escola, não só o quinto ano pôde ter essa noção da data, do que significa o dia 20 de novembro, mas que outras crianças do primeiro ao quinto ano, no período da tarde, puderam ter a influência tanto pela sua participação na produção dos painéis, quanto por apreciar o painel que apenas o quinto ano havia produzido. Então, assim, foi muito abrangente o projeto, ele saiu para além da sala de aula do quinto ano. E essa movimentação entre os estudantes na hora do recreio motivou que outros professores falassem também sobre o tema em suas aulas. Tanto que dentro da sala dos professores, houve relatos, né, de professores ali que falaram, quando eles estão perguntando sobre o que é esse 20 de novembro, o que é essa consciência negra, nossa, eu preciso montar uma aula sobre isso. Então, acabou sendo um projeto que começou ali com o quinto ano, mas acabou tomando outras dimensões dentro da escola. E aí também os estudantes perceberam que a luta antirracista ela é de todos, ela não pode ser só daquele que sofre o racismo, pode ser só daquele que é televisionado ou daquele que virou uma notícia importante, mas que o racismo está presente ainda, permeado em toda a sociedade, e que lutar contra o racismo é função de todos, né? É função daquele que está presenciando, inclusive, mesmo que ele não esteja cometendo o ato racista, ele está presenciando um ato racista e cabe a todos ter atitudes antirracistas perante tal situação, quando presenciadas, quando vividas, né? Bom, esse projeto, então, ele foi mais pontual, porém, reafirmamos que a educação, para a educação das relações étnico-raciais, ela precisa permear todo o currículo. Então, aqui foi uma exposição de um determinado trabalho, mas outros trabalhos pontuais dentro da sala de aula, aliás, que não são tão pontuais, né, que eles são permeados pelo currículo durante o ano todo, ele também foi realizado, e foi isso que possibilitou que os estudantes do quinto ano pudessem, com tanta propriedade, pudessem promover uma disseminação desse conhecimento entre os demais estudantes da escola.
Sobre as referências utilizadas, utilizamos aí, nos pautamos principalmente nas leis, né, sobre a educação das relações étnico-raciais e sobre o livro Superando o Racismo na Escola, do Kabengele Munanga. Fica aqui os agradecimentos por poder relatar essa experiência, que não é de apenas uma docente, que não é apenas em uma localidade, mas que muitas outras também são feitas e nem sempre conseguem ter essa divulgação, e que, se for possível, né, que sirva como mais uma esperança para que outras ações por parte dos docentes possam ser multiplicadas com suas turmas, em suas escolas, em todo esse território brasileiro. Muito obrigada.